Bom, vamos então começar a estudar a filosofia de uma maneira mais sistemática. A gente vai procurar examinar nesse curso várias áreas da filosofia, pouco a pouco, né? O curso que é aberto, não sei quanto tempo nós vamos demorar para terminar tudo isso, mas o plano é a gente ter uma aula semanal e depois de algum tempo, prometo que não vai ser para sempre, né, nós vamos ter um fundamento bom, sólido, vamos ver se tudo correr bem, nas várias áreas, né, da filosofia. Então hoje queria começar explicando um pouco, né, porque a escolha minha, né, de fazer esse aprofundamento, né, esse estudo com base na filosofia de Tomás de Aquino. Não é só ele que nós vamos ver, ele mesmo não, vamos dizer assim, usou muitos autores, né, foi um estudioso extremamente aberto a tudo que havia na época dele. Ele conhecia as primeiras edições, as primeiras traduções que havia dos vários autores, ele já ia atrás delas para conhecer. Ele buscou ter contato com toda o que se chama patrologia grega, que na época dele não era muito conhecida no lado latino da igreja. Patrologia grega, São João Crisóstomo, esse é um padre que ele cita muitas vezes, né? E outros padres que ele conhecia bem também, né? Santo Atanásio. Então, São Tomás era de fato uma pessoa com uma enorme curiosidade intelectual e que aproveitava tudo. Aproveitou filosofia judaica, né? Maimônides, o grande filósofo hebreu da época medieval, conhecia bastante bem os principais filósofos muçulmanos, né, que também há algum tempo atrás estavam começando a ser traduzidos na Europa. Então a gente vê, por exemplo, Avicena, Averroes. Tomás cita com frequência todos esses autores e outros. Então ele estava muito aberto aqui. A gente vai falar de outros pensadores que não Tomás também, mas sempre a partir de um ponto de vista da filosofia dele, o Tomás de Aquino. Por quê? É a tentativa simplesmente de ter um conhecimento que não seja muito fragmentado, não é estudar um pouquinho de cada autor, mas a gente vai estudar todos os autores a partir de uma certa luz. Eu acho que isso daí dá mais consistência, vamos dizer assim, e permite com que a gente aprofunde mais do que se a gente fosse pegar pedacinhos um pouco de cada um simplesmente, né? E depois, lógico, com esse arsenal, qualquer pessoa pode, por sua conta, ir pesquisando outros autores, outras escolas e ponderar, né, ver o que prefere de uma ou o que prefere de outra. Mas aqui eu quero fazer uma observação que não se deve pensar na filosofia como às vezes parece que alguns autores, alguns professores inclusive defendem, de que você poderia na filosofia como escolher uma determinada vertente e isso não teria tanta diferença. Então sou cartesiano, sou kantista, sou kantiano, melhor dizendo, sou hegeliano, sou marxista, e escolho isso como se simplesmente fosse uma questão de capricho, né? Podia ser uma coisa, podia ser outra. Esse daqui eu fui mais com a cara, então eu vou ser Nietzsche, vou ser discípulo de Nietzsche ou de Heidegger. Então essa visão, talvez eu esteja sendo um pouco, fazendo uma certa caricatura, mas essa visão me parece equivocada, que a filosofia ela busca uma verdade. Não significa que você não possa se aproximar da verdade a partir de pontos de estradas um pouco diferentes. Sim, pode. Tem autores muito bons que não são tomistas. Um que eu cito, por exemplo, o John Henry Newman. Ele traduziu uma obra de Tomás de Aquino para o inglês, a Catena Áurea, que é uma espécie de fichário que São Tomás fez sobre a patrística. São Tomás pegou sobre vários temas, ele ia pegando trechos de padres da igreja, o que eles tinham escrito. Então ele fez essa espécie de fichário. O cardeal Newman traduziu isso. Mas ele propriamente não era um tomista, ele não pensa como um tomista. Ele fez uma obra de preocupação principalmente teológico-apologética, mas que também tem aspectos filosóficos interessantes. Então vocês vejam um não tomista que fez um trabalho bastante interessante. O próprio São João Paulo II, quando Karol Wojtyła, a filosofia básica dele, ele tinha um certo conhecimento de Tomás de Aquino, mas me parece que mais do que Tomás ele foi influenciado inicialmente pela fenomenologia, a forma de pensar. Então lógico que muitas dessas coisas acabam convergindo na verdade, mas não é simplesmente uma questão de escolha como se escolhe um time. Em consequência, a gente pode dizer, eu penso assim, que há filosofias melhores do que outras, filosofias que facilitam mais do que outras para você chegar à verdade. Um autor muito interessante chamado Joseph Pieper, um alemão que estudou bastante São Tomás, ele tem duas características assim, que são muito difíceis de conjugar. Ele era um autor profundo e ao mesmo tempo ele era extremamente didático.
ele traz sempre coisas novas na forma de analisar São Tomás, livros normalmente curtos que ele tem, o Piper. E o Piper, ele, numa obra dele exatamente, que é uma introdução a São Tomás de Aquino, ele escreveu algo que me deixou sempre achei curioso. Ele achava que São Tomás, se nós disséssemos que São Tomás era tomista, ele mesmo estranharia. E também, se nós o chamássemos de aristotélico, ele ia ficar espantado. São Tomás, quando ele escreve, frequentemente ele nomeia Aristóteles como o filósofo por antonomasia. Aristóteles é de longe o autor mais citado na obra de São Tomás, quase o dobro, mais do dobro do segundo mais citado, que é Santo Agostinho, por sinal. Então, mesmo citando tanto Aristóteles, São Tomás não se consideraria aristotélico no sentido de pertencer a uma escola. Ele diria que ele, na opinião do Piper, que ele citava Aristóteles simplesmente porque Aristóteles parecia ser verdade aquilo que dizia. Não é porque era a escola a qual ele estava afiliado. Aristóteles seria simplesmente uma testemunha qualificada da verdade, não alguém que construiu uma cadeia de pensamento de outros autores que foram explicando, que foram aprofundando a partir dele. Então o Piper conclui que também com Tomás a gente deveria fazer o mesmo. A gente deve, qualquer tomista tem que... Tomista, já usei uma palavra que o Piper não gostaria. Mas quem estuda Tomás não deve estudar para fazer uma escola. Como é que São Tomás viu coisa por coisa, como é que ele decidiu, como é que ele estabeleceu esse ponto, como é que ele definiu aquilo. Sim, é bom conhecer isso, é fundamental, mas o próprio Tomás gostaria que nós estivéssemos abertos para ir adiante, levar adiante aquilo o que ele fez. Sabe que eu comentei uma vez com um amigo que eu pretendia dar umas aulas sobre São Tomás de Aquino, ele falou: mas Renato, eu acho que nós deveríamos partir de onde São Tomás parou, temos que ir em frente. Eu vou ter que falar: meu amigo, é verdade, mas deixa primeiro eu entender o que ele falou para depois eu ir à frente a partir do que ele fez. Então, aqui a gente vai estar aberto para os autores, mas vamos estudar bem São Tomás para ao menos ele conhecer com uma certa profundidade, conhecer com consistência e daí permitir, como eu falava antes, cada um vá estudando. Então, eu acho que São Tomás é um intérprete privilegiado da verdade e da filosofia, é um grande autor. É inegável que ele é um dos maiores gênios da filosofia. Isso daí, em certo sentido, houve... Hegel, por exemplo, tinha esse problema, tinha um preconceito, mas o preconceito, ele não conhecia bem a filosofia medieval e ele a desprezava. Outros autores, inclusive algumas histórias da filosofia, primeira metade do século XX, também tinham, vamos dizer assim, davam um destaque muito pequeno, né, muito reduzido para a filosofia medieval. Hoje em dia, isso já não é muito possível a partir de uma série de trabalhos que foram sendo feitos a partir dos anos 30, de uma maneira, antes até a gente poderia falar, vamos dizer, na igreja sempre se estudou filosofia medieval, autores católicos sempre estudaram filosofia medieval em maior ou menor medida, também não era que todos estudavam tanto assim, mas havia o estudo dos filósofos medievais. Mas nas universidades ela estava um pouco, vamos dizer assim, oculta, pouco interesse para ela, mas a partir dos anos 30, principalmente eu diria do trabalho de Etienne Gilson, que é um filósofo francês, e ele fez trabalhos muito bem feitos, são estudos assim admiráveis, sobre estudos histórico-filosóficos sobre os principais autores medievais. Então, a partir de então, ressurge o interesse. Hoje, eu diria, várias pessoas estudam filosofia medieval, ainda que menos do que se estuda a filosofia moderna e contemporânea. Isso também é verdade. Mas, como eu falava, mesmo que você tenha um certo preconceito com a filosofia medieval, basta você ver a quantidade e a qualidade do que Tomás escreveu, é inegável que você está diante de um gênio filosófico. Também em termos de influência que ele teve. São Tomás talvez nunca tenha sido, com exceção de algum momento, mas nunca foi um autor majoritário. Desde quando ele morreu até o nunca foi um autor majoritário, mesmo dentro da igreja. Na igreja talvez em algum momento, no final do século XIX, começo do século XX, sim, mas depois já deixa de ser de novo um autor majoritário. Mas mesmo assim, sempre vai estar presente, sempre vai ser influente. Há nele um aspecto que também acho que valoriza a gente entender por que eu escolho São Tomás como nosso guia aqui dessas aulas. Ele ocupou uma posição única na história do pensamento. Vários autores, vários historiadores reconhecem esse fato hoje. MacIntyre, né, e qualquer historiador de filosofia que veja também a filosofia medieval. No final do século XII, começo do século XIII, houve um evento intelectual dos mais
vamos dizer assim, instigantes da história, que foi a redescoberta no Ocidente das principais obras aristotélicas. Aristóteles, junto com boa parte do pensamento clássico, grego, romano também, mas grego sem dúvida, foi esquecido, se perdeu, né? Está provavelmente, veio toda uma discussão a respeito se estava ou não, se havia nos mosteiros do Ocidente ainda cópias dessas obras, né? Há toda uma dúvida, mas seja como for, mesmo que houvesse, não haveria pessoas capacitadas para compreender aquilo tudo. A única coisa que havia de Aristóteles que era estudada eram alguns livros de lógica. Alguns livros de lógica que ele tinha, as categorias, né, mas alguns outros, esses eram conhecidos, porque haviam sido traduzidos do grego para o latim, no final da Idade Antiga, antes do começo da Idade Média, traduzidos por Boécio. Então essa tradução de Boécio, ela serve como base do estudo de Aristóteles, só isso que se conhecia do filósofo grego até então. No mundo árabe, curiosamente, mas uma coisa muito boa, houve escolas de tradução aristotélica, algumas dessas escolas inclusive feitas por cristãos que moravam no mundo árabe, que traduziam do grego para o árabe a obra aristotélica. Também havia escolas de tradução, primeiro havia em Bagdá, havia em cidades do Oriente mesmo, mas também havia em território espanhol, que na época boa parte dele ainda estava sob domínio dos árabes. Então, tinha uma escola famosa de tradutores em Toledo, em outras cidades da Espanha. E esse pessoal traduzia Aristóteles e comentadores de Aristóteles para o árabe. E a partir disso uma série de pensadores árabes começam a se interessar por isso. Então, já no século XI começa a haver no mundo árabe um estudo de Aristóteles não sistemático, não houve grupos que permaneceram por muito tempo, não se institucionalizou como numa universidade, não aconteceu isso, mas surgiram pequenas escolas que duravam o tempo em que os principais, vamos dizer assim, professores, mestres delas continuavam vivos. Então, Averroes, Avicena tiveram as suas escolas de pensamento e estudavam muito Aristóteles e fizeram vários comentários sobre Aristóteles. Esse desenvolvimento do pensamento filosófico no mundo islâmico, infelizmente, ele vai ser brecado quando se entende que vários desses pensadores, principalmente Averroes, estariam tendo posições que seriam contrárias ao islamismo. Já vou entrar um pouquinho sobre isso, vou comentar depois um pouquinho melhor sobre isso. Mas então até um autor famoso chamado Al-Ghazali vai dizer que a filosofia estava fazendo mal para o Islã e que se deveria haver um pensamento mais voltado para a própria interpretação do Alcorão. Até hoje é essa escola predominante no islamismo. Por isso que as faculdades islâmicas são faculdades não tem filosofia. São faculdades de estudo do próprio Alcorão. Então é uma coisa diferente, brecou. E curiosamente, essas obras que no mundo islâmico já tinham parado de ter interesse para elas passaram para o mundo latino. E começam a ser estudadas no mundo latino. Mas o que acontece? Então chega Aristóteles, começa a ser traduzido para o latim. Então estou falando para vocês, século XII, um século antes de Tomás, no século XII começa a ser estudado, em uma época em que há um ressurgimento da cultura no mundo ocidental. Desde que acabou a Idade Antiga, então falo para vocês, anos século VI, anos 500 e pouco, realmente até por problemas socioeconômicos, né, a invasão dos árabes que bloqueiam o Mediterrâneo, então dificulta muito o comércio entre as pessoas. Passa a haver uma vida de subsistência que dificulta o intercâmbio cultural. Então realmente o Ocidente fica muito pobre em termos de estudo. Houve alguns momentos em que apareceram pessoas, sim, que trouxeram contribuições importantes. Século IX, no final do século VIII, começo do século IX, em torno de Carlos Magno, surge uma escola, vamos dizer assim, de professores, de estudiosos. Também há um filósofo importante, que é um pensador escocês, chamado João Scoto de Eleúgena, que vai traduzir uma série de livros gregos, principalmente de Dionísio Areopagita, vai traduzir esses livros para o latim. Então, mas são momentos em que acabam
rapidamente, não se consegue, vamos dizer assim, uma continuidade naquilo. Mas são importantes no sentido que já começa a haver uma preocupação. Agora, a partir do século XII, já no século X, no século XI, final do século XI já se dá, começam a surgir escolas em torno de mosteiros e de catedrais e de palácios. Então, escolas conventuais, escolas palatinas, dos palácios, né, e escolas catedralícias. E nessas escolas começa a se estudar lógica, gramática, retórica, e o que eu disse lógica para vocês, entrava a filosofia, se estudava filosofia, se estudava dialética também. Então começa a haver uma fermentação de estudo e já vai haver aí nessa época autores já importantes. Pedro Abelardo, por exemplo, por mais que se queira discutir, não era um autor propriamente ortodoxo, mas era um homem brilhante e que escreveu livros que até hoje estão voltando a ser bastante estudados, estão fazendo novas edições, está redescobrindo Pedro Abelardo. Então, nessas escolas há esse desenvolvimento e com o tempo várias delas, dependendo da cidade, vão ser unificadas, a mais importante de todas, na Universidade de Paris. Várias escolas que haviam em Paris vão ser a base para se fazer a universidade. Então aí se institucionaliza o conhecimento. E nessa época, curiosamente, há a redescoberta de Aristóteles no Ocidente. E por que eu falo para vocês que é instigante isso que se deu? Porque Aristóteles, ele trazia uma explicação do mundo sobre o ser humano, livro de Ânima, sobre a ética nicômaca, sobre metafísica, sobre lógica, sobre tudo. Aristóteles é impressionante, ele escreveu sobre todos os âmbitos da filosofia. Não sei o que ele escreveu, alguma coisa, ele escreveu política. Então, era uma pessoa que trazia uma obra que, em princípio, essa ao menos foi a percepção de grande parte dos estudiosos, trazia uma construção que era contrária à visão cristã católica do mundo. Ou seja, Aristóteles aparecia como alguém que poderia ser perigoso, porque era um pensamento sem dúvida poderoso, mas que parecia, num primeiro momento, incompatível com a fé, devido a algumas das suas afirmações. Por exemplo, aí não é muito claro que Aristóteles fale isso, mas era como ele era interpretado na época. Já vou explicar um pouco melhor isso. Que a alma humana não subsistiria à morte do corpo, não substituiria individualmente. Essa ideia, ela acaba com a própria noção de céu, de inferno, de vida depois da morte. Porque se a gente não vai permanecer, vamos dizer assim, íntegros, ao menos a nossa alma, o nosso espírito, se ele não permanece íntegro depois da morte, não tem como, vai diretamente contra o cristianismo. Também havia outro pensamento aristotélico, esse sim não há dúvida que ele defendia, era que o mundo não havia sido criado, o mundo seria eterno. Não quer dizer que não houvesse Deus. Aristóteles defende que há Deus, ele explica isso muito bem no livro Metafísica, mas o mundo não seria criado. Então, lógico que, isso vai contra uma ideia central da fé católica. Então, e junto com Aristóteles, quando ele veio ao Ocidente, veio também os comentadores dele. E vários desses comentadores, isso é importante para entender um aspecto vital de São Tomás de Aquino, vários desses comentadores, ao falarem de Aristóteles, ou eles distorciam o pensamento de Aristóteles porque não entendiam, ou acrescentavam coisas que eram mais contrárias ainda à fé do que o próprio Aristóteles tinha dito. Então vamos dizer que Aristóteles ele veio acompanhado, intelectualmente falando, com escritos de pessoas que seriam aristotélicos também, mas que claramente tinham posições contrárias ao cristianismo. Então, diante dessa obra, você tinha 3 opções. Uma, recusar utilizá-la, dizer que ela está errada. Foi a que vários autores cristãos tiveram. Principalmente, não é que seja só os franciscanos em geral tiveram essa opção. Tiveram grandes teólogos na época. São Boaventura, João Peckham, tem vários autores franciscanos que são importantes, inclusive, como eu falava, santos, estudados até hoje, porque tem contribuições fundamentais, mas que achavam que não se deveria misturar com Aristóteles. Também havia muitos dos professores, vamos dizer assim,
que eram sacerdotes seculares, não eram religiosos, não eram nem franciscanos, nem dominicanos. Vários deles também não gostavam de Aristóteles, porque achavam que ele iria contra aquele que era na época a maior influência, de uma maneira justa, eu diria para vocês, do pensamento, que era Agostinho. Por que Santo Agostinho tinha tanta influência? Porque Santo Agostinho é um gigante. Não tem como você definir Santo Agostinho de outra maneira que não é. Santo Agostinho é um gigante do pensamento, né? Em termos de teologia, em termos vamos dizer, a beleza e de arte também. A maneira como ele escreve o latim de Santo Agostinho é um latim de altíssimo nível. É um latim que me lembra o barroco um pouco, né? Santo Agostinho também conhecia muito bem Cícero. Então é uma forma de escrever que ela é difícil para quem não domina muito bem a língua, mas que quando você começa, vamos dizer assim, a desfrutar, você vê, isso aqui é uma obra de arte. E também é um homem que escreveu uma enormidade com uma grande força, com uma grande, vamos dizer, com uma enorme agudeza o pensamento de Santo Agostinho. Então era normal que as pessoas se apoiassem nele. Também conheciam outros pensadores, mas Agostinho era uma referência extraordinária. São Bernardo é alguém que gosta muito de Santo Agostinho. São Boaventura, que eu comentava com vocês, vai beber de Santo Agostinho e desenvolver o pensamento dele. Nenhum foi tão grande pensador como Santo Agostinho, mas vários levaram adiante algumas ideias e até fizeram certas correções, certo acerto de rumo. Bom, então, lógico, as pessoas... Esse primeiro grupo, então, via Aristóteles com desconfiança ou, inclusive, vamos dizer assim, como algo negativo, que deveria ser afastado em favor de garantir a ortodoxia da fé e uma filosofia que fosse saudável. Uma segunda posição que se poderia ter frente ao pensamento aristotélico que chegava ao Ocidente seria a oposta a essa primeira. Ou seja, vamos mergulhar Aristóteles como ele veio. Então, essa visão de que Aristóteles seria a perfeição filosófica vai ser defendida por uma série de professores da então chamada Faculdade de Artes. A Faculdade de Artes, a gente pode fazer uma certa comparação, seria a Faculdade de Filosofia dos nossos tempos de hoje. Era uma arte porque estudava lá as artes liberais, retórica, filosofia, retórica, lógica, né, gramática, tudo isso eram as artes liberais, se estudava. Então, mas principalmente o que se estudava era a filosofia. Então, nas faculdades de artes, não em todas, mas em algumas, em Paris aconteceu isso, Aristóteles, eles perceberam vamos dizer assim, a qualidade daquela obra e falaram, aqui está, alguns defenderam isso, aqui está a perfeição filosófica. Então, o que acontece quando houvesse um confronto entre o afirmado por Aristóteles e a fé? Foi uma questão que se colocou para esses pensadores. Então aí há uma certa dúvida se isso efetivamente ocorreu ou não, e até que medida isso se deu, mas parece, isso aí na esteira do que Averroes já tinha feito no mundo islâmico, o que se dizia é o seguinte, se poderia falar como que de duas verdades. Então a dúvida é até que ponto se alguém chegou a defender exatamente essa doutrina das duas verdades. São Tomás como que ataca algo parecido com isso, mas tem alguns críticos modernos que acham que os próprios no fundo essa doutrina só existiu porque São Tomás a atacou, ela não existiria por si mesma. Então aí é um tema hoje que está ainda sendo bastante estudado. Me parece que dá para se falar de que haveria alguns autores que realmente defenderiam algo assim, principalmente um que é muito importante, que hoje está sendo bastante estudado, que chama Siger de Brabante. Então, Siger defendia expressamente a teoria das duas verdades? Eu não ouso afirmar que sim, mas o pensamento dele levaria a isso. Então, me parece que a resposta seria afirmativa. E o que seria essa doutrina das duas verdades? Que haveria uma verdade filosófica representada no pensamento aristotélico e uma verdade teológica. E poderia acontecer de uma ser distinta da outra. Mas cada uma delas seria verdade no seu âmbito. Então, essa doutrina da dupla verdade, ela é uma tentação. Hoje você vê muitas pessoas que têm uma certa fé, elas defendem, acreditam em filosofias que vão contra essa fé, e elas não veem crise nisso. É curioso.
Numa visão, como é que eu vou falar agora, atomista, isso seria absurdo. Porque o que resolve fazer Tomás? Tomás, como os professores de arte da Faculdade de Paris, como os aristotélicos, eles vão ser chamados assim, os aristotélicos. Como os aristotélicos, ele também reconhece a grandeza daquele pensamento que estava vindo ali. Que como filosofia seria superior ao que havia antes. Ele explicava melhor a alma humana, a relação entre corpo e alma, a metafísica. Aqui a maneira como isso está trabalhado é melhor do que o outro. Só que ao mesmo tempo, ele fala, mas eu não posso relativizar a fé. Então o que Tomás vai querer fazer? Ele vai querer fazer uma síntese. E ele faz, talvez, a mais importante síntese da história do pensamento filosófico. O MacIntyre, que é um filósofo, um escocês que deu aula na Inglaterra e Estados Unidos, ele comenta que o que fez Tomás realmente foi único de um autor só fazer. Uma tarefa, uma empreitada dessa, que foi unir numa nova síntese duas tradições que eram incompatíveis à primeira vista. E a partir dessa união ele cria uma nova tradição de pensamento. Ele teria unido uma tradição agostiniana com uma tradição aristotélica, clássica. E dessa tradição vai surgir a filosofia escolástica tomista. Então, para fazer essa sua tarefa, Tomás estudou muito Santo Agostinho, estudou muito Aristóteles, e para ele não poderia haver incompatibilidade entre fé e razão de modo algum. Porque o mundo é um mundo que é racional. Racional por quê? Porque Deus o criou. Ele trata tudo isso filosoficamente. Deus o criou, não seria exatamente filosófico que Deus o criou, mas que Deus fez o mundo. Aí tem algumas sutilezas que eu vou depois explicar para vocês. Atrás da regularidade que há nos fenômenos, atrás, vamos dizer, da nossa capacidade de entender a natureza, por tudo isso é possível porque há uma razão que coordena todo o universo. E essa razão é a razão divina. E essa mesma razão divina que fez o universo, com essa mesma razão se revelou ao ser humano através dos judeus, dos profetas, né, dos patriarcas, dos profetas e de uma maneira plena em Jesus. Então, se Cristo é a revelação de Deus e o mesmo Deus foi quem fez a natureza, se a filosofia vai estudar a natureza e a fé vai se apropriar da revelação para poder entender o mundo, não pode haver incompatibilidade. Tem que haver harmonia entre razão e a fé. E ele nunca vai desistir dessa noção, de aceitar o que é verdadeiro filosoficamente e mostrar que esse verdadeiro filosoficamente não vai contra a fé. Sem dúvida, há elementos da fé. Se Tomás não aceitasse isso, ele seria um gnóstico, né, ou um racionalista, mas ele aceita. Há elementos da fé que estão além da razão humana. Nós não somos capazes de prová-los só com a nossa razão. Mas o estar além da razão não significa que seja irracional. Você pode, com a razão, mostrar que aquilo não é absurdo. Porque o que fosse absurdo, o que fosse irracional, tampouco poderia ser revelado por Deus, porque Deus sempre age de acordo com a razão. Uma razão dele que é superior. Razão em Deus não é exatamente a palavra certa, é mais inteligência, né? Mas serve aqui um pouco para a gente se compreender. Então ele aceitou essa tarefa, procurou realizá-la. Muita gente achou que era impossível, então ele teve pessoas, detratores, tanto entre os aristotélicos como entre os franciscanos, ou os agostinianos, melhor dizendo, né, os que defendiam ele. Mas pouco a pouco ele também criou um grupo de pessoas que foram levando adiante a sua própria filosofia. Tomás, ele foi primordialmente um teólogo. Teólogos, eles faziam filosofia também. Eles precisavam da filosofia para compreender bem a teologia. É o que eu falei para vocês. Se não há disparidade entre filosofia e teologia, tem que haver harmonia. Então eu devo usar a própria filosofia para raciocinar em cima daquilo que foi revelado por Deus, para compreender o melhor. Crer para entender e entender para crer. São duas frases, duas expressões de Santo Agostinho, que Tomás aceitou plenamente essa ideia. E esse entender se faz com a razão, usando
todo o instrumental filosófico que estava à sua disposição. Então, é interessante, é uma coisa assim para mim, eu sempre achei muito inspiradora ver como a filosofia avançou naqueles séculos, empurrada pela própria teologia. O interesse teológico fez com que houvesse um estudo mais sério dentro da filosofia. Estudo que até hoje nós somos devedores dele. Por exemplo, toda a noção de pessoa é uma noção que já havia, de certo modo, na filosofia grega, sim, mas muito, vamos dizer assim, pouco desenvolvida. Não havia a noção da dignidade, do que o que vinha a ser a pessoa. O pensamento cristão chegou avançou muito esse conceito, também de modo filosófico. Então, São Tomás é principalmente um teólogo, mas que fez uma filosofia a partir de Aristóteles e avançou, ele levou adiante Aristóteles. Também acho que não se deve negar isso, né? Quer dizer, ele procurou, ele parte de Aristóteles. Como eu falar para vocês, São Tomás não é um aristotélico, ele usa Aristóteles com um enorme respeito, uma enorme veneração. Dá para dizer que São Tomás tinha uma veneração para Aristóteles, uma grande admiração, não há dúvida nenhuma, mas uma admiração que não impedia, ao contrário, o animava a avançar. Então, aqui nós vamos estudar principalmente a filosofia tomista e algumas vezes eu vou fazer referência a algum aspecto de teologia, quando for necessário, para a gente compreender melhor a gênese de algum conceito ou como ele se desenvolveu. Quem sabe, num outro momento, a gente possa inclusive estudar a teologia de São Tomás. Depois que a gente tiver estudado a filosofia, vai ficar mais fácil também, se a gente quiser, estudar a própria teologia de São Tomás, que é riquíssima e muitíssimo interessante, né? Sobre a graça, a Santíssima Trindade, as virtudes sobrenaturais. Ele estuda muito as virtudes naturais, morais, mas também ele fala de uma maneira muito interessante, serve de base para ele tratar as virtudes teologais, o próprio Cristo, né? As análises. São Tomás tem uma série de questões na Suma Teológica que são a respeito da vida de Cristo, que ele vai comentando, vamos dizer assim, os eventos, os fatos da vida de Nosso Senhor de uma maneira filosófica. Então é muitíssimo bom. Aqui eu queria ler para vocês, para dar um pouquinho de água na boca, né, ter a chance de entrar um pouco no texto dele, para vocês verem como é, e um tema que nos importa. A obra mais conhecida de São Tomás, e realmente é a obra que ele não chegou a completá-la, né, ele não chegou a completá-la, mas os últimos 7 anos da vida dele, ele não só nelas, a quantidade, a produção de Tomás é uma coisa quase que milagrosa na vida inteira. O número de páginas que ele escreveu por dia, o pessoal fica assim muito assustado, porque era na mão mesmo, né? E não é escrever revista gibi, é escrever comentários filosóficos, teológicos, vamos dizer assim, complexos. Então, a produtividade dele é uma coisa absolutamente espantosa. Agora, as dos anos finais é quase que inexplicável. A dificuldade dos autores, dos biógrafos, a dificuldade dos biógrafos em datar as várias obras, porque às vezes parece que se você coloca onde tudo indica que foi feito, mas como é que é possível a pessoa ter feito tudo isso nesse período de tempo? Então, eu não vou me meter a explicar isso, porque a gente sabe que ele ditava às vezes para várias pessoas ao mesmo tempo, né, que nem fazer partida simultânea de xadrez. No caso, ele fazia ditado simultâneo de teologia e de filosofia, né, que então tinha um secretário, cada um ele editando, cada escrevendo, ele editava dando com o outro e voltava naquele. E assim, em alguns momentos foi assim que ele fez. Trabalhava muitas horas por dia, se dedicava ao estudo e ao magistério. A vida dele era essa, durante anos, muitas horas. Então realmente é tremendo, né? Além de ter uma enorme genialidade, era um trabalhador incansável, assim, um touro. Ele era forte fisicamente também, então acho que isso daí ajudou, né, de algum modo, a que ele conseguisse ter todo esse pique. A carreira filosófica de São Tomás, ela é relativamente curta, dura mais ou menos 20 anos de produção, e nesses 20 anos ele deixou esse monte de volume, é incrível, né? Só para vocês terem ideia, ele morreu com 49 anos, mais novo do que quando Kant fez a Crítica da Razão Pura, que é o livro que tornou Kant famoso. Se Kant tivesse morrido na idade de São Tomás, teria escrito algumas obras interessantes, mas jamais seria o Kant que a gente conheceu. São Tomás, então, em muito pouco tempo, fez muitíssimo. Então, a Suma é a obra mais importante. Ele via como um manual para os iniciantes.
Essa era a ideia dele. Só que todo mundo fala que realmente ele a opção ficou muito abaixo do que ele fez. Porque não duvido que o personagem estudasse bem, mas ele quis fazer um manual para iniciantes que fosse, vamos dizer assim, ordenado e claro. Porque as pessoas estudavam, principalmente tinham como base o livro das sentenças, que havia sido compilado por Pedro Lombardo, que é um professor da Universidade de Paris, acho que foi até reitor, ou chanceler, teve algum cargo na Universidade de Paris, que ele fez uma espécie de seleção de sentenças, por isso o livro das sentenças, sentenças de padres da igreja, muitas dessas sentenças de Santo Agostinho, mas também de alguns outros, que as pessoas usavam aquilo depois para estudar teologia. Então São Tomás falou, vou querer fazer um manual que seja mais organizado do que as sentenças, e fez a Suma. E no começo da Suma, então, ele vai falar, a primeira questão da Suma é sobre a teologia, a sacra doutrina, a doutrina sagrada. E ele pergunta, a primeira questão é, o que é a doutrina sagrada? Qual é o seu alcance? Sobre o que ela trata? Essa é a primeira questão. Na Suma, a gente vai ter chance de ver isso várias vezes em várias aulas. Ela está dividida em partes. Primeira parte, segunda parte, terceira parte. 3 partes. A segunda parte está dividida em 2 partes. A gente chama a primeira parte da segunda parte, segunda parte da segunda parte. Então a Suma tem 3 partes, a segunda a gente pode dividir em outras 2. Ele mesmo São Tomás dividiu. Cada parte está dividida em questões. E as questões estão divididas em artigos. Então é um trabalho, vamos dizer assim, bastante organizado. Cada artigo ele tem um enunciado que é a questão sobre a qual ele vai tratar. É assim, por exemplo, então, primeiro, questão 1 da primeira parte, essa que eu falei para vocês. O que é a doutrina sagrada? É a que se estende, ao que ela se estende, qual é o seu alcance, a tradução em português. Então, ele faz 10 artigos sobre essa questão, sobre o que é a doutrina sagrada. E o primeiro artigo é, esta doutrina é necessária? Só para vocês saberem, o segundo artigo é, trata-se de uma ciência? Terceiro artigo, é una ou múltipla? Quarto artigo, especulativa ou prática? Então, cada um ele vai respondendo essas questões. Cada artigo tem a mesma estrutura. Esse enunciado, depois ele coloca algumas posições a respeito daquele enunciado, normalmente contrárias à pergunta que foi feita. Então, por exemplo, essa doutrina é necessária? A doutrina sagrada é necessária? Ele vai colocar 2 opiniões dizendo que ela não é necessária, a doutrina sagrada. E depois um argumento de autoridade falando sim, a favor de que ela é necessária. E daí ele responde. Daí ele explica o que ele acha que deve ser a solução. E ele volta e rebate cada uma das opiniões que estavam ditas como diferentes da dele. Toda a estrutura é assim. Gente, isso é muito trabalhoso de fazer. E mostra, por que eu estou querendo mostrar isso, indicar isso para vocês? Mostra a honestidade intelectual de São Tomás. Que quando ele tratava de uma questão, ele procurava expor os argumentos contrários à posição dele da melhor forma possível. Às vezes, inclusive, melhor do que o próprio autor contrário tinha feito. Ele consegue pôr com mais clareza, assim, da melhor forma. E também a gente nota, quando ele dá as respostas dele, ele não é um autor de controvérsia, que quer a controvérsia pela controvérsia. Não. Na medida em que é possível, ele faz uma interpretação, inclusive para encaixar aquilo que Agostinho, outro normalmente o Agostinho ele costuma concordar, mas às vezes não diretamente. Mas aquilo que poderia parecer que ele seria contrário, ele tenta pôr numa luz que, vamos dizer assim, nesse ponto de vista dá para aceitar, ainda que também tenha esse outro aspecto, esse outro. Então ele sempre tenta, vamos dizer assim, sintetizar, vamos dizer assim, ter um entendimento positivo das outras opiniões. Então, vamos ler, né, esse primeiro artigo. Então, é necessária outra doutrina além das disciplinas filosóficas? Então, questão 1, artigo 1 da primeira parte da Suma Teológica, o comecinho. Então, ele diz, quanto ao primeiro artigo, assim se procede. Parece que não é necessária outra doutrina além das disciplinas filosóficas. Vejam que curioso, aqui é uma coisa que li uma vez um comentador, ele chama atenção para esse aspecto, realmente é interessante, que é o seguinte, São Tomás coloca em dúvida se é necessária a teologia, não a filosofia. Porque a filosofia é como que você já está dando para o barato que a filosofia é necessária, todo mundo aceita.
Que nós vamos filosofar? Vamos. Agora, além de filosofar, eu vou precisar de uma outra doutrina além da filosofia? Então, vamos aos argumentos. O primeiro argumento, gente, é nada mais nada menos que da Bíblia. Olha o que ele diz. Na verdade, o homem não deve esforçar-se por alcançar aquilo que está acima da razão humana. Não te afadigues com obras que te ultrapassam, diz o Eclesiástico. Ora, o que se encontra à altura da razão é ensinado suficientemente nas disciplinas filosóficas. Portanto, parece supérfluo haver outra doutrina além das disciplinas filosóficas. Por que eu vou me meter com uma coisa que está além da razão? Se com a razão já basta a filosofia, por que eu vou me meter na teologia? E segundo argumento contrário às disciplinas teológicas. Além disso, só há doutrina a respeito do ente. A gente já vai ver isso aqui. O ente é aquilo que é. Só há doutrina a respeito daquilo que é. Pois só se conhece o que é verdadeiro. E ente é conversível com o ente. Ente verdadeiro para São Tomás é a mesma coisa, a gente vai ter chance de ver isso. Já adianto para vocês, é um dos temas mais bonitos da filosofia, que chama os transcendentais. Não no sentido kantiano, mas no sentido da filosofia medieval. O ente, o verdadeiro e o bom são conversíveis um ao outro. Uma coisa é boa se é verdadeira e se ela é. Está junto uma coisa da outra. Ora, então o estudo da filosofia é o ente, ele está dizendo aqui, esse é o argumento. A filosofia estuda as coisas que são. Ora, nas disciplinas filosóficas se trata de todos os entes, e mesmo de Deus. Eis porque uma parte da filosofia é chamada de teologia ou ciência divina, como mostra o filósofo Aristóteles na metafísica. Realmente Aristóteles na metafísica fala de Deus. Aqui São Tomás não cita, mas Platão fala de Deus muitas vezes. Os estoicos. Então, na filosofia antiga se tratava de Deus. Portanto, não é necessário haver outra disciplina além das doutrinas filosóficas. Então, os dois argumentos. Agora ele fala, em sentido contrário, disse na segunda carta a Timóteo, São Paulo, toda escritura inspirada por Deus é útil para ensinar, refutar, corrigir, educar na justiça. Ora, uma escritura inspirada por Deus não faz parte das disciplinas filosóficas, obras da razão humana. Portanto, é útil que além das disciplinas filosóficas haja outra ciência inspirada por Deus. O que ele quer dizer? Há uma revelação, que é o que está na Sagrada Escritura. E essa revelação não é estudada pela doutrina filosófica, porque a filosofia ela só estuda o que a razão alcança, não o que foi revelado. Então eu preciso ter algo que estude a revelação. Respondo. Era necessário existir, para a salvação do homem, além das disciplinas filosóficas, que são pesquisadas pela razão humana, uma doutrina fundada na revelação divina. Primeiro, porque o homem está ordenado para Deus, como para um fim que ultrapassa a compreensão da razão. Como diz Isaías, o olho não viu, ó Deus, fora de ti, o que preparaste para aqueles que te amam. Ora, é preciso que o homem, que dirige suas intenções e suas ações para um fim, antes conheça este fim. Era, pois, necessário para a salvação do homem que essas coisas que ultrapassam a sua razão lhe fossem comunicadas por revelação divina. O que ele está querendo dizer? Que nós homens estamos destinados a algo que é além do que a nossa inteligência pode alcançar pela sua própria força. E se a nossa finalidade está além do que a nossa inteligência possa alcançar, eu preciso que Deus me esclareça sobre o que é isso que eu devo alcançar. Por isso eu preciso da revelação. E eu preciso conhecer e estudar essa revelação. Eu preciso de uma doutrina sagrada. Então continuando, São Tomás escreve, até mesmo com relação ao que a razão humana pode pesquisar a respeito de Deus, era preciso que o homem fosse também instruído por revelação divina. Olha que interessante isso. Com efeito, a verdade sobre Deus pesquisada pela razão humana chegaria apenas a um pequeno número depois de muito tempo e cheia de erros.
No entanto, do conhecimento desta verdade depende a salvação do homem que se encontra em Deus. Assim, para que a salvação chegasse aos homens com mais facilidade e maior garantia, era necessário fossem eles instruídos a respeito de Deus por uma revelação divina. O que ele quer dizer aqui? Com a filosofia eu posso conhecer alguns elementos sobre Deus. A gente vai ver, não diretamente sobre Deus, mas coisas relativas a Ele sim. Você pode conhecer só com a filosofia. Agora, poucas pessoas chegariam a isso. Só os mais sábios e com muito esforço. Agora, a salvação é para todos. Então, o que Deus faz? Para facilitar, Ele se revela. Para que as pessoas tenham um acesso mais simples para a verdade. Então, essa é uma ideia que alguns outros vão falar, né? Que não for uma velhinha que conheça a revelação, ela, de certo ponto de vista, ela sabe mais do que Aristóteles. Porque ela conhece aquilo com mais pureza. Assim, os Aristóteles têm alguns erros. Lógico, Aristóteles estudou muito mais, tem muito mais erudição, é muito mais genial. Mas, de algum modo, a pessoa que conhece a revelação, naqueles elementos, tem um conhecimento mais direto, mais simples. E isso é necessário para a própria salvação. Então, e daí ele responde aos dois argumentos contrários à existência da teologia. Quanto ao primeiro, portanto, que o primeiro, vamos recordar, né, o primeiro é aquele que o homem não deve ir além do que a sua razão alcança, porque mais do que isso seria presunção. Então ele responde, portanto, deve-se dizer que, embora não se deve investigar por meio da razão o que ultrapassa o conhecimento humano, contudo, o que é revelado por Deus deve-se acolher na fé. Eis porque ali mesmo se acrescenta. Aí foram mostradas muitas coisas superiores à mente humana, e nisso se funda a doutrina sagrada. Interessante, né? Também é uma ideia importante. Com relação à fé, não adianta a gente achar que nós vamos compreendê-la como se compreende a filosofia em todos os seus elementos. Muitos dos aspectos vamos ter que aceitar, porque não seremos capazes de compreender. Certos mistérios fundamentais é uma questão de aceitação. Volto a dizer, não significa que sejam irracionais, mas que estão além do que a razão humana pode alcançar. E quanto ao segundo argumento, que a filosofia já estuda o próprio Deus, diz Tomás, deve-se dizer que a diversidade de razões no conhecer determina a diversidade das ciências. Tanto o astrônomo como o físico chegam à mesma conclusão. A Terra é redonda. Você vê, São Tomás já fala que a Terra é redonda. Né? Falou isso. Então, no século XIII. Tanto o astrônomo como o físico chegam à mesma conclusão. A Terra é redonda. Mas o primeiro, o astrônomo, ele fala astrólogos, né? Mas que seja, né? É um sentido próximo. Né? Mas o primeiro, o astrólogo, se utiliza de um raciocínio matemático que prescinde da matéria. Ele estuda uma série de cálculos e é capaz de ver que a Terra é redonda. Né? Ao passo que o físico, por um raciocínio que tem em conta a matéria. Nada impede que as mesmas coisas de que as disciplinas filosóficas tratam, enquanto são cognoscíveis à luz da razão natural, sejam tratadas por outra ciência, como conhecidas à luz da revelação divina. A teologia, portanto, que pertence à doutrina sagrada, difere em gênero daquela que é considerada parte da filosofia. Então, a teologia que é parte da filosofia é o estudo com a razão sobre Deus. O estudo de Deus, que faz parte da teologia revelada, que se baseia na revelação, ela vai se fundar nisso, no que o próprio Deus disse de si, através de Cristo, através dos profetas, através das Sagradas Escrituras. Tudo aquilo serve de base para conhecer. As duas, isso é interessante, as duas conhecem o mesmo Deus. Olha que essa ideia de harmonia, de fé e razão, já está de algum modo iniciada aqui. Então, as duas tratam do mesmo tema, as duas vão chegar em verdades semelhantes, só que a partir de pontos de vista diferentes. E também é verdade, é necessário reconhecer isso, a teologia vai ser capaz de chegar mais longe do que a teologia vai conseguir chegar mais longe do que a filosofia. Ela é mais nobre e mais profunda do que a filosofia. Há certas coisas que não vai haver solução fora da teologia.
problema do mal, uma série de coisas. Tá? Bom, já vimos então todo o elemento da filosofia e teologia, a importância da filosofia para Tomás, comentei com vocês. Tomás, ele estudou praticamente todas as áreas da filosofia. Ele tem algumas coisas de lógica, comentou algumas obras de Aristóteles de lógica, ele usa muito, é um lógico muito bom no estudo, como ele usa no seu raciocínio. Ele estudou metafísica, ele estudou bastante antropologia filosófica, que é o estudo dos seres vivos, filosoficamente falando. Ele estudou física, ou estudo dos seres materiais que se movem. A física de Aristóteles, ele comentou e também estudou nas suas obras. Ele estudou, para mim é o mais importante de todos, os estudiosos de ética que já houve, né? Estudou muito a ética de uma maneira vamos dizer, profunda e ampla, impressionante, né? Tudo o que ele fez. Tem alguns opúsculos de alguns estudos também sobre política, tem algumas coisas na Suma, ele tem também um pequeno opúsculo sobre o governo. Então, vamos dizer assim, São Tomás entrou em todas as veredas, ele transitou em todas, e em todas ele transitou, gente, muito bem. Diria para vocês, não há nada assim que ele seja fraco. Ele realmente, né, nesse ponto, é um discípulo à altura de Aristóteles, né, também enciclopédico nesse sentido. O que difere dele de Aristóteles em termos de interesse, São Tomás não demonstra interesse do mesmo modo como a gente mostrava, pelas ciências experimentais. Aristóteles fazia, inclusive, com o sentido de mordia. Alberto Magno, que foi professor de Aristóteles, também era assim. Ele mastigava a planta, para dizer alguns. Ele tinha esse tipo de coisa. São Tomás não tinha tanta preocupação pelo estudo dos animais. Tem uma história dos animais do Aristóteles, por exemplo. São Tomás não tem nada desse tipo, né? Mas ele pegou algo que Aristóteles nem tinha condição de estudar, que foi a teologia. São Tomás comentou vários livros. Só para vocês terem uma ideia, tipos de obra de São Tomás. Há várias classificações possíveis, né? O Whipple tem uma, o Torrell tem outra. Eu vou usar aqui a do Torrell, que é o Whipple, é um estudioso de São Tomás, metafísica, muito importante. Torrell é um grande biógrafo de São Tomás. E Torrell ele divide as obras nas sínteses teológicas. 3. São as 3 maiores obras em termos de volume. São grandes. A primeira é o comentário de São Tomás ao livro das sentenças. Comentei para vocês o livro das sentenças de Pedro Lombardo. São Tomás também comentou esse livro, dá milhares de páginas o comentário dele, né? Ele vai muito além das sentenças e comenta bastante coisa a mais. Depois ele tem uma outra obra, que é uma obra extraordinária. O comentário do livro das sentenças, ele fez de 1252 a 1256. Então, nesse caso, ele tinha 27 anos quando ele começou. São Tomás nasceu em 1225. Então, com 27 anos, ele começa a comentar a sentença. Ele é professor, havia esse cargo na universidade, professor das sentenças, leitor do livro das sentenças. Então, ele fez esse livro, comentou durante alguns anos, ele vai muito além do livro das sentenças. Mas a primeira obra dele já é bastante boa, mas assim, não é tão original. É original como o comentário das sentenças, mas depois ele vai fazer coisas muito mais interessantes em termos filosóficos. Depois, quando ele tem 34 anos, em 1859, ele começa uma obra incrível, que é a Suma contra os Gentios, que ele vai escrever por 6 anos. É um livro incrível, né? É um livro incrível. E, finalmente, 1267, então, quando ele tinha 42 anos, ele começa a escrever a Suma Teológica, que ele vai escrever até perto da morte dele. 73, porque em 73 ele para de escrever. Já vou explicar para vocês. Então, primeiro, sínteses teológicas. Nessas sínteses teológicas há muito de filosofia também. Segundo tipo de obra que ele escreveu, as questões disputadas. Questões disputadas eram, vamos dizer assim, uma obrigação do professor na faculdade de teologia. Não sei se também havia isso na faculdade de artes, não sei. Mas a de teologia havia. Então, o professor, o mestre, ele disputava com vários sobre determinado tema. Ele escolhia o tema, daí uma série de ajudantes viam que outros autores haviam escrito ou falado sobre aquele tema, ou às vezes vinham outros professores para tratar daquele tema também.
Então o professor lançava o tema, os outros comentavam as várias opiniões, às vezes dezenas. Aqui eu li para vocês uma questão da Suma Teológica que só tinha 2 opiniões contrárias. Quando é numa questão disputada, a gente pode ter dezenas de opiniões a favor e dezenas contra a mesma questão. E no final, depois que todo mundo expôs, o professor ia lá e colocava a solução dele, a partir do que ele ouviu, do que os outros falavam e do que ele sabia. E no final ele também vai rebater as opiniões contrárias ao que ele defendeu. Então, a Suma Teológica tem um pouquinho a estrutura da questão disputada, mas ela não foi uma questão disputada, São Tomás escreveu sozinho. Ele fez várias questões disputadas que são obras impressionantes, de vigor. Eu acho que são das obras, são difíceis, são meio chatas, eu concordo, a própria Suma não é fácil essa estrutura, mas é o que eu vou falar para vocês. Dá uma visão ampla, você entende os problemas de vários pontos de vista. Então, a mais importante, daí já talvez tenha sido a primeira obra brilhante mesmo, sem dúvida, de São Tomás, é uma questão disputada, que é a questão disputada De Veritate, que é bem longa, 1256. Você vê, lógico que ele acabou o livro da sentença, com 31 anos ele começa a escrever o De Veritate, realmente dá vergonha. Né? Com 34 anos ele acaba o De Veritate. Então, enquanto ele está fazendo isso, ele está escrevendo outros livros, hein? Ele está escrevendo vários livros ao mesmo tempo. Então, questões disputadas, mas também questão de potência, questão de malo, questão de ânima, tem várias, uma questão disputada pequenininha sobre as virtudes, ele tem também, sempre essa estrutura. Depois, comentários bíblicos. Ele era professor de teologia, os professores de teologia também faziam comentários da Sagrada Escritura. Ele comentou alguns livros do Antigo Testamento, os mais famosos comentários dele do Antigo Testamento são o livro de Jó e o livro de Isaías, principalmente o livro de Jó, é uma obra muito importante. E depois ele comentou do Novo Testamento, comentou o Evangelho de São Mateus, o Evangelho de São João e as cartas de São Paulo, quase todas as cartas de São Paulo. Né? Então também é um negócio bastante impressionante o que ele fez. Quarto tipo de obra, então, ciência teológica, questão disputada, comentários bíblicos e comentários filosóficos. Comentários filosóficos. Comentários de Aristóteles, a gente pode dizer. Esse comentário, melhor dizer, mas comentários filosóficos, comentários de Aristóteles. Então, esses comentários de Aristóteles, eu disse para vocês que diante do Aristóteles, quando ele surge no Ocidente, você teria 3 posturas e Tomás escolheu aquela de síntese. Ele queria harmonizar o pensamento aristotélico com o cristianismo. Agora, o pensamento aristotélico, como eu disse para vocês, ele estava poluído pelos comentadores, sejam eles comentadores gregos ou comentadores muçulmanos. Então o que Tomás fala, ele parece sem nenhuma obrigação de fazer isso. Ele se põe a comentar Aristóteles, para que houvesse uma interpretação dele que fosse mais compatível com a fé, deixando claro quando o que Aristóteles dizia fosse incompatível mesmo. E é isso que ele faz. Ele procura interpretar. Havendo dúvida, ele mostra aquela interpretação que seja mais compatível com a fé, ao mesmo tempo que quando não é, ele indica. Gente, esses livros são muito importantes, estão sendo lançados agora inclusive em português, estão voltando a ser estudados. Gilson, que eu comentei para vocês no começo, que foi um grande estudioso de São Tomás no século XX, ele não valorizava muito os comentários a Aristóteles, que ele achava que nessas obras Tomás estaria comentando outro, não seria a filosofia dele propriamente. Hoje, a maioria dos autores, o Hippel, inclusive, acham que é um equívoco do Gilson, essa afirmação. Você deve utilizar, sem dúvida, os comentários de Tomás a Aristóteles para compreender a filosofia de São Tomás. Aquela seria, em princípio, a opinião filosófica de São Tomás. Só não seria quando, numa outra obra mais pessoal, São Tomás tivesse uma posição diferente. Se não houvesse, a gente teria autorização para usar isso como pensamento de São Tomás. Eu acho que eles estão certos nesse ponto aí, em relação ao Gilson, sem tirar o menor do respeito que eu tenho pelo Etienne Gilson. Depois ele tem outros comentários, ele comentou 2 livros do Boécio e 2 livros do Pseudo Dionísio, né, que são livros meio filosófico-teológicos. E há escritos de polêmica. São Tomás entrou em briga contra, por exemplo, os aristotélicos da Universidade de Paris. Isso é um momento em que ele encrenca com eles, sobre aquele problema de que se a alma continua viva depois da morte ou não, né? Tinha todo um problema da unidade do intelecto.
Então, São Tomás trata da unidade do intelecto contra os averroístas. Esse é um opúsculo famoso dele. Ele também tem um outro opúsculo, é um escrito também de controvérsia, né, de polêmica, que é sobre a criação do mundo, de eternidade, né, sobre a eternidade do mundo. Ele faz esse livro também, né? E depois ele fez alguns pequenos tratados. A gente vai estudar aqui primeiramente 2 tratados de São Tomás, que vai ser a minha chance também de estudá-los pela primeira vez, sendo sincero para vocês, que são as 2 primeiras obras escritas por ele na casa dos 30 anos de idade, que são Os Princípios da Natureza e O Ente e Essência. Por que essas 2 obras? Porque nelas estão os conceitos fundamentais da filosofia de São Tomás, já estão lá cristalizados. Interessante que ele com 30 anos já tinha... Lógico que ele desenvolveu muitas coisas, ele vai aprimorar muito, vai crescer, sem dúvida. Mas as ideias básicas, você vê que novo ele já tinha sido capaz de formular aquilo tudo. E serve como uma ótima entrada na obra dele. Inclusive é o que o Pasquale Porro, outro biógrafo importantíssimo de Tomás, biógrafo e estudioso da filosofia dele, comenta esse fato, né? Quer dizer que Os Princípios da Natureza e O Ente e Essência, as 2 primeiras obras, podem servir de início. É o que a gente vai fazer aqui. Depois a gente vai entrar em outras obras para ver outros temas que não estão analisadas aí, né? Mas só com esses 2 primeiros livros a gente já vai ter uma base interessante, né? O estudo de São Tomás é um estudo intelectual, sem dúvida. Ele é um teólogo, ele é um filósofo, ele foi professor universitário, deu aula na Universidade de Paris, que era a mais importante da sua época, também deu aulas em Roma, em Nápoles, de acordo com o que a sua ordem religiosa, os dominicanos, pedia que ele fizesse. É um homem que sempre foi visto como um mestre humilde, muito sábio, bastante admirado, ao mesmo tempo combativo, vigoroso na defesa das suas opiniões, em termos intelectuais. Agora, há um aspecto da vida dele, que quem explica muito bem é o Jean-Pierre Torrel. São Tomás ele estudava também para alimentar a sua própria vida interior, seu relacionamento com Deus. Então, não se pode esquecer, São Tomás é uma figura, a gente pode dizer, polifacética. Nós temos o filósofo, temos o teólogo e temos, talvez, o principal de tudo, inclusive, é possível que esse seja o motivo que ele não seja mais admirado, mas é o elemento central da sua vida. Ele é um homem santo, né? São Tomás é um homem com uma enorme união com Deus. Isso daí, os biógrafos são todos unânimes em dizer, os alunos, né? Quer dizer, era uma pessoa, havia vários momentos, principalmente mais no final da vida, em que ele apagava, ele também um pouco da própria concentração de pensamento, mas ele não sabia o que estava acontecendo. Então, uma vez, ele foi levado lá para falar com alguns visitantes, ele chegou e ficou quieto, e continuava pensando, né? Até que uma pessoa foi lá e eu acordei, ele percebeu e cumprimentou com toda a delicadeza. Você vê, simplesmente ele estava pensando em algo lá e não conseguia sair desse pensamento. Uma vez até foram os nobres visitá-lo e uma pessoa da família, isso acontece com ele frequentemente, né? De ficar assim, um pouco distraído. Então, era uma pessoa, mas, volto a dizer, não se deve ver São Tomás, talvez tenha havido certas interpretações dele que levavam a isso, mas que hoje já não são sustentáveis, como um intelectualista. Não, né? Tomás era alguém, vamos dizer, que entra aspectos emotivos, aspectos também de vontade, de amor. São Tomás é um homem que dá um enorme valor para a caridade, né? Dizem que no final da vida ele fez algumas pregações em Nápoles, né? Inclusive depois se fez um livro, uma das obras dele são essas pregações, e que todo mundo saia chorando, né, da igreja. A gente diz que em Nápoles não é muito difícil que todo mundo saia chorando, porque é um lugar que o pessoal é muito emotivo mesmo. Mas seja como for, era uma pregação intelectual também, mas que tocava no coração, tocava na alma mesmo, profundamente das pessoas. Então São Tomás tem esse aspecto. No final da vida, eu tinha comentado com vocês, ele para de escrever em setembro de 1273. Ele praticamente não escreve mais nada depois, escreve uma coisinha simples. O que acontece? Então, no dia 29 de setembro de 73, né, ele celebrava a missa na capela de São Nicolau. Então, diz o biógrafo dele, da época, né, o Tocco, que é uma pessoa que escreveu
é muito próximo temporalmente de São Tomás, teve chance de ver várias testemunhas presenciais. Então o Tocco dizia que Tomás, nessa missa, ele sofreu uma impressionante transformação. Após essa missa, a citação do Tocco, após essa missa, nunca mais escreveu ou ditou qualquer coisa, e até mesmo se livrou do seu material de escrever. Encontrava-se na terceira parte da Suma, no Tratado da Penitência. Daí o secretário dele, estupefato, não entende por que ele parou. Daí o mestre responde simplesmente: não posso mais. Voltando a questionar um pouco depois, Reginaldo recebe a mesma resposta: não posso mais. Tudo o que escrevi me parece palha perto do que vi. Então a gente não sabe o que ele viu, mas tudo que ele escreveu, ele achou que é palha. Depois se explica que ele também deve ter uma visão muito negativa dessa palha, porque a ideia que tinha São Tomás, né, que tudo isso me parece palha, o próprio Torré explica, palha é o termo consagrado a distinguir, conferindo os respectivos pesos, a essência da realidade do envoltório das palavras. As palavras não são a realidade, mas a designam e conduzem a ela. Então a palha não é o arroz. As palavras não são a realidade. Ele faz uma imagem, do mesmo modo que a palha só envolve o arroz, mas não é capaz de chegar na essência. Tudo que eu escrevi são palavras, mas a realidade que eu vi deve ter sido uma experiência mística que ele teve, que a gente não sabe exatamente como foi, eram muito mais do que qualquer palavra poderia dizer. Então também isso é importante ter presente quando a gente estuda filosofia e estuda São Tomás. A gente pensa, a gente reflete, mas Deus, a realidade sobre a qual a gente está tratando, ela supera o que as nossas palavras são capazes de dizer. Essa é uma humildade importante de ter quando se estuda filosofia. Os grandes filósofos tinham isso. Tá? Então ele morre poucos meses depois. Ele vai morrer em abril de 74. Tá? Em abril de 74 ele falece. Então, ainda que São Tomás não tenha escrito praticamente nada depois, e ficou muito quietão, poderia dar a impressão que ele ficou... Eu até achava isso antes, que ele tinha ficado um pouquinho perturbado da cabeça depois dessa visão. Não. Pouco antes de morrer, quando ele estava fazendo uma viagem para ir para um concílio que o Papa o tinha convocado para isso, ele passa perto de um mosteiro beneditino e os monges pedem que ele fosse ao mosteiro para resolver uma questão sobre a liberdade humana e a presciência de Deus, uma das questões difíceis da filosofia. Mas ele já estava fisicamente muito mal e ele fala: olha, eu não vou, mas eu vou responder no papel. Inclusive, porque isso é mais útil que o senhor vai aí, porque se eu responder no papel vai servir não só para você, mas qualquer outra pessoa que tiver essa dúvida. Então era o texto que os monges não entendiam, era uma passagem de São Gregório Magno, que é um padre da igreja latina, tinha sido papa e tudo mais. Então São Tomás, ao lado dessa passagem, fez lá a sua explicação. E dizem que essa explicação foi a melhor resposta que ele jamais deu a esse problema, que é um problema muito difícil. Vocês vejam que um pouco antes de morrer ele mantinha a cabeça, vamos dizer assim, estava excelente, mas fisicamente, de fato, ele já começa a ficar muito mal, ele dorme, e pouco depois, num convento, ele falece. Tá bom? Então, é esse homem que nós vamos estudar aqui no nosso curso. Né? Espero ter servido aí só para a gente uma colherzinha aí do que a gente vai ver aí nessas reuniões. Tá bom?